Muito bem, boa noite, professores. Vamos começar então aqui, né? Um tutorialzinho básico, como é que a gente vai corrigir nossas questões, tá bom? Eu vou entrar na minha conta, tá? A conta onde eu produzi a minha prova. Da feita que eu tô logada na minha conta, eu vou vir aqui nos 9 pontinhos do Google Aplicativos, tá? Google App, né? E eu venho aqui, ó, em formulários, tá? Clico em formulários e aí eu vou ter a prova que eu fiz, tá bom? As minhas turmas são as turmas do 7º e do 9º ano, ok? Então, vou pegar uma turma aleatória para poder exatamente fazer a minha prova, tá bom? Fazer a correção da minha prova. Bom, então, quando eu abro e aqui, eu já tenho a prova do 9º ano, tá certo? O que eu fiz? Na prova do 9º ano, eu separei na primeira questão a identificação do aluno, a primeira parte da prova, como eu mostrei no vídeo anterior, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima. Então, eu coloquei a identificação do aluno. Então, o aluno que marcou aqui 911, ele já vai receber uma categoria diferenciada, tá? Então, eu já sei que tem 30 alunos fizeram a prova da 911. 20 alunos resolveram a 912. Então, o aluno marcou, ele já vai para um campo diferente aqui da minha prova, como eu expliquei no vídeo anterior, tá? Então, o aluno, ele marcou o nome dele, ele marcou, fez tudo direitinho. Ele respondeu todas as questões e aí no final ele enviou a prova dele, chegou essa prova até mim. Como é que eu tenho contato com esses resultados da prova para poder corrigir? Tá vendo aqui o espaço respostas? 90 alunos responderam as minhas provas do 9º ano, tá? Eu tenho 4 turmas do 9º ano, então um pouco mais de 20 alunos, em torno de 25 alunos por turma responderam as provas, tá? Então, eu vou clicar aqui em respostas, e aqui em respostas eu vou ter 3 tipos de correção de prova que eu vou poder fazer, tá bom? Eu vou poder ver as respostas na forma de resumo. Então, aqui em cima eu vou ter, ó, a pontuação média. Então, de 17 pontos, a pontuação média da minha prova dos 4 nonos anos foi 8 pontos, tá? Então, alguns tiveram mais de 8, outros tiveram menos de 8, tá bom? Se eu continuar aqui embaixo, eu tenho os dados em gráfico, tá? Então, todos os dados eu tenho em gráfico. Então, ó, foi muito parecido a quantidade de alunos que resolveram as questões dividido por turma. Então, muito equilibrado, né? Então, basicamente, as turmas têm a mesma quantidade de alunos. Então, assim, é bacana dar uma olhada, professores, porque vocês têm os gráficos dos alunos, tá? Então, aqui na primeira pergunta, eu tenho aí a quantidade de alunos que marcaram a resposta correta. Olha, a maioria, cerca de 50% acertaram essa primeira questão. Eu estou mostrando porque eu acho que é interessante a gente conhecer a ferramenta que a gente está usando a partir de agora, né? A maioria aqui também acertou, 75% dos alunos acertaram uma das afirmativas, né, que é na segunda questão. Na terceira questão, a maioria dos alunos acertou também. Então, o rendimento das provas, no geral, ele foi bom, né? Ele foi um rendimento bom, tá bom? Essa é a leitura primordial que eu faço, ok? Então, eu acho interessante que vocês conheçam essa função do Google Forms. Bom, o que é que a gente vai ver aqui agora? Terminaram sua prova, você viu esse resumo? Sempre fecha, tá bom? Então, clicando aqui, eu não vou fechar agora porque a minha prova ainda está rolando, né? Eu tenho até 23 horas para o aluno poder resolver. Mas se eu vim aqui em pergunta, olha só, eu posso selecionar a minha pergunta. Então, a primeira pergunta que eu fiz, olha só, na primeira pergunta que eu fiz, eu tenho todas as respostas. Então, quantos alunos responderam a resposta correta, né? 47 respostas, 47 alunos acertaram essas questões. 25 alunos erraram porque marcaram a questão errada, outros 17 também marcaram questão errada, enfim, tá? Então, aqui eu tenho
para a correção automática, né? Porque eu marquei a correção da prova toda automática. Mas o que é interessante aqui, ó, na prova individual? Porque na prova individual eu vou saber o aluno que respondeu, a turma dele e vou saber a pontuação. Dá aqui em cima, ó, pontuação do aluno, ele resolveu a prova dele às 8h15 da manhã. Então, de 17 pontos, a prova dele valeu, no caso, ele tirou 8 na prova dele, tá? Então, aqui a gente tem o nome do aluno, a identificação do aluno, tem a turma, ele é da 912, e tem aqui o nome dele, é o Arthur, tá? Então, aqui eu tenho a correção toda da prova do Arthur, tá? Então, aqui tá a prova dele. Então, o Google, ele já corrigiu toda a prova por mim, tá certo? Então, a prova do Arthur já tá aqui corrigida. Agora, o que eu faço? Depois que eu tenho essa visualização, se eu quiser visualizar, eu posso, mas o que é interessante? A partir desse momento, a gente vai gerar a minha planilha. Então, eu vou vir aqui nesse símbolo do Excel, né? O novo símbolo do Excel, do Google, do Excel no Google. Eu vou clicar e ele vai abrir uma planilha na própria página do Chrome, certo? Então, vejam só. Aqui nós temos toda a prova de todo mundo, né? Então, todas as provas do 9º ano, elas estão aqui, na forma de planilha, tá bom? O que você vê aqui? Você vê a pontuação do aluno, você vê a turma do aluno, o nome, e como eu fiz para o aluno clicar no nome dele, então ficou tudo desconfigurado, tá bom? Então, isso é totalmente normal, tá? E aqui, ó, é a resposta. Então, cada linha dessa, eu tenho toda a resposta nessa linha, tá? Então, o que o aluno marcou, eu tenho aqui a resposta, justamente para eu ter a comprovação. Agora, o que é interessante, como é que eu vou fazer a parte do crivo, né? Então, eu venho aqui, ó, tá vendo esse símbolo? Parece uma antena. Então, eu vou clicar aqui no símbolo e eu vou escolher que eu quero ver apenas da turma 912, tá? Então, eu vou clicar aqui na turma 912 e vou dar o OK. E aí, o próprio Excel, ele vai me dar somente os alunos da 912, certo? Então, aqui, ó, eu posso imprimir a minha planilha, eu posso imprimir e editar depois essa planilha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu posso imprimir, editar e organizar depois por nome, né? Então, eu crio uma planilha somente do 912, inclusive eu posso até criar aqui, né? Eu posso criar uma outra aba, aqui eu adicionar página, e aí o que eu vou fazer? Eu venho aqui nas respostas só da 912 e vou colar, ó. Clico aqui, eu dou Ctrl C, dou Ctrl V na nova página, então essa página vai ficar a turma da 912. Quando eu faço isso aqui, aí eu venho aqui em dados, criar um filtro, certo? Nesse criar um filtro, eu já vou ter os ícones aqui, tá? Então, eu vou criar um filtro de classificar de A a Z, pelo nome do aluno, certo? Então, ele vai classificar de A a Z. Então, ele reajustou a minha planilha. Eu vou aumentar aqui esse espaço, ó, dos nomes dos alunos, diminuir esse espaço que ele não precisa estar aqui, porque justamente eram as outras turmas, né? Então, olha só que bacana, gente. Eu tenho aqui já a turma do aluno, que eu posso até diminuir aqui também. Essa eu também posso diminuir, porque eu não preciso desse espaço todo, certo? Tá, aqui também eu vou diminuir, que eu não preciso desse espaço todo, certo? Então, olha só, eu tenho a planilha já com as notas, né? Então, aqui são as minhas notas, todas as notas, tá bom? Então, eu posso colocar de uma cor mais acentuada, justamente para que eu possa enxergar. Bem aqui, ó. Aqui no balde de tinta, eu posso preencher com a outra cor para eu poder ver as notas, tá? Aqui mesmo na planilha, professores, vocês podem fazer quem trabalhou com, eu fiz uma prova valendo o dobro, para dividir por 2.
aqui mesmo você pode fazer essa divisão, tá bom? Mas para o professor mais metódico, talvez ele queira fazer justamente essa divisão fora, né? Então, olha só que bacana, a gente tem uma noção aqui todinha da prova por turma. Então, essa daqui eu só escrevo aqui embaixo, ó, 912, certo? Então, eu volto aqui no formulário, ó, aí eu mudo aqui e eu vou agora só para 911. Então, agora eu só quero os alunos da 911. Deixa eu atualizar aqui. Pronto, ele vai atualizar agora. E aí eu vou poder selecionar somente a turma 911. Eu tiro a seleção da 912 e deixo somente os alunos da 911, tá? Então aqui, mesma coisa, seleciono nesse espaço vago, dou Ctrl C, crio uma nova aba, certo? E vou inserir esses dados aqui, ok? Pronto, então aqui eu já tenho a 911. Aí eu volto aqui, seleciono e venho em dados e ó, criar um filtro. Então ele vai disponibilizar para você o filtro. Então você vem aqui no filtro e vai colocar, classificar de A a Z. Tá? Então você vai ter aí os nomes dos alunos, você vai ter, esses espaços podem ser tranquilamente reduzidos, certo? Tranquilamente você pode reduzir esses espaços, certo? Aqui também, ó, não é necessário esse espaço tão grande, você pode ter uma noção muito maior. Então, aqui você já tem, olha, a data e a hora em que esse aluno fez essa atividade, tá bom? Então, você sabe exatamente como é que um aluno respondeu a prova 2 vezes, né? E aí você vai pelo horário que o aluno, a primeira resposta dele, né? A primeira resposta foi às 13h28 e a segunda resposta, enfim, pode ter acontecido algum problema aqui. Certo, professores? Eu acredito que seria isso, né? Então, aqui, por último, você vai colocar 911, tá? Então, você já tem aí as planilhas das tuas notas, ok? Daqui, realmente, é só mesmo você passar para o sistema, né? Já transformando aí. Tá certo, professores? Eu espero ter ajudado e até a nossa próxima oportunidade de ajudar também.